Fala galera, começando mais um Cine Blá Blá Blá, seu podcast número 1 de cinema no Brasil. Eu sou o Vitor Sherpinski e como sempre nós temos aqui o nosso querido Luizinho Spikecock. E aí galera? E também nós temos o senhor Marquinhos Lee Teixeira. Opa, vamos falar aqui agora de, Kirk Douglas, De um melodramazinho pra adocicar. Lendário Spartacus. Ah, sim, lendário Spartacus. Mas a gente não vai falar de Spartacus, a gente vai falar de outro filme. Exatamente, eu tô brincando só. Um filminho mais doce. Isso é uma entrada, um filminho mais doce. Isso é uma entrada mais triunfal meloso. que é do Bruce Lee também, entendeu? Sim, entendi. Bruce Lee. É isso que dá, gente, quando você grava, quando as pessoas estão cansadas do trabalho e com sono. Soco de um palmo no coração do Luiz pra ele aprender. Estoura o coração do Luizinho. Não faça isso não. Bom, vamos falar de quem então? Vamos falar do Assim Estava Escrito, do Vincent Minnelli, um dos maiores diretores de Hollywood, um dos maiores que já saiu daquela terrinha do caos. Vincent Minnelli, antes da gente começar a falar do Assim Estava Escrito, antes de tudo, acho que a maioria deve conhecer mais ele por ser o pai da Liza Minnelli, cantora, atriz, dançarina. E herdou isso do pai, O Minnelli fez diversos clássicos do musical, fez clássicos do melodrama, Minnelli que fez Sinfonia de Paris, Gigi, que ganhou o Oscar de melhor filme, Roda da Fortuna, com Fred Astaire. Temos também no melodrama Cidade dos Iludidos, Assim Estava Escrito, Paixões Sem Freios, Herança da Carne, Deus Sabe Quanto Amei também, é dele, gente? É, isso. Só filme assim, nata, filme delicioso pra vocês assistirem, caso vocês queiram ver mais coisa dele, assim, além do Assim Estava Escrito. Fez vários filmes com o Kirk Douglas, fez também Sede de Viver, que é uma cinebiografia do Van Gogh. Então, o cara é assim, ele tá junto com Orson Welles, John Ford, entendeu? O cara é mestre. Sem erros, né? Não tem erros. Sem erro. Filmografia. Não, o único erro foi ele não ter feito mais filme. Verdade. É um dos gênios, além de ter um primor em fazer filmagem, além de filmar, na verdade, musicais, fez trabalhos tanto com o Gene Kelly quanto com o Fred Astaire. Também ele é um cara maestro, com o uso das cores e movimento de câmera. Sim. Não é à toa, o cara inventou o Dolly. Exatamente. Não o Guaraná, mas inventou. Piada horrível essa. Mas tudo bem. Eu sou o Dolinho, amigo do Vincentinho. Vamos filmar? Que merda, né? É isso que dá. É bom, não, fala pro pessoal, porque se a galera realmente for jogar, pra quem não sabe, se a galera for colocar tipo Dolly, vai aparecer refrigerante no Facebook, vai aparecer o refrigerante, Só explica aí pro pessoal o que é Dolly rapidinho. Dolly é como se fosse um carro, um carrinho, que é usado para poder fazer movimentos suaves com a câmera, tanto em nível, É o tripé com rodas. Em nível horizontal. Então, exatamente, ele tem umas 4 rodinhas, ele é colocado em cima de um trilho para poder fazer esse movimento de câmera, É importante também porque é mais fácil para o operador de câmera e também para o primeiro assistente, que vai ser simplesmente o foquista, vai fazer o foco, Então, além de ser uma máquina assim, que ajudou muito a transposição para tanto o assistente de câmera quanto o operador, e também é um trabalho que requer experiência, um treino, porque não é fácil, fazer esses momentos de foco. Não, operando uma Dolly. Nada é fácil, em movimento, em fotografia. Exatamente. Até por isso que é chato pra caralho fazer fotografia, é muita técnica. Sim. Complicado. Mas vamos lá, voltando ao Assim Estava Escrito. Voltando Assim Estava Escrito, então eu vou ler uma singela sinopse aqui do nosso querido Adoro Cinema. Eu posso fazer uma antes? Pode, gostou. Fazer igual o programa Gostou, passado. Bom, vamos lá. Sinopse by Marquinhos. Rapidão, antes de fazer a sua sinopse, vamos fazer o seguinte. Pessoal, lembrando sempre que nós temos uma página no Facebook e uma página no Instagram que é @cineblablabla. Então, antes de ouvir o programa, curtem a página, compartilhem com os amigos, acessem, que a gente sempre está mandando notícia, Exatamente. vídeo, entrevista,
curiosidade, um monte de coisa, foto de bastidores. Então, segue a gente nessas 2 páginas pra você ficar por dentro de tudo, ficar por dentro dos novos lançamentos. E taca ali pau, Marquinhos. Bom, uma Synopse by Marquinhos é o seguinte, o filme, na verdade, ele tem... a ideia, o personagem central é o Kirk Douglas, né? Que é o Jonathan Shields, um empresário assim, megalomaníaco do cinema, um produtor. E aí o filme ele percorre, né, através de 3 narrativas, que é de um diretor de cinema, de um roteirista e de uma atriz. E os 3 vão contar, né, como conheceram esse produtor Jonathan Shields, e mostrar também como que eles acabaram detestando a figura desse homem, que para eles era um produtor que no começo se aproximou, mostrando ser uma boa pessoa, mas no final se mostrou um crápula. E aí cada um vai contar a história, né, de como conheceu e como que a história com esse produtor, né, teve um começo, um meio e um fim. Em paralelo ao Marquinhos, então, eu vou ler a nossa sinopse do Adoro Cinema pra fazer uma média aí, né? Pra ver se o nosso Marquinhos tá afiado de fazer uma sinopse. De acordo com o Adoro Cinema, a sinopse é a seguinte: a ascensão e a queda do poderoso, ambicioso, manipulador e tirânico produtor de cinema Jonathan Shields, interpretado por Kirk Douglas, a partir do que contam aqueles que mais conviviam com ele em Hollywood: diretores, estrelas e roteiristas de cinema. Eu só cancelo aí, na verdade, sinopse, diretores, roteiristas e atrizes. Concordo, porque só tem, porque é o singular. É o singular. É do singular, não é como, realmente o cara é bem odiado, hein? Roteiristas, diretores e atrizes. O cara nunca mais vai trabalhar na vida dele, né? Não. Porque o Hollywood inteiro detestando ele. Se bem que no final do filme, né, mostra que o cara... mas se bem que no final do filme mostra que o cara tá sem dinheiro e sem financiamento nenhum, né, então... Na verdade, o cara detestável, né? Tanto ele quanto o pai dele, no filme deixa bem claro que são dois personagens, assim, 2 pessoas, né? Tanto profissionalmente quanto socialmente, né, pessoalmente, 2 pessoas desprezíveis. Sim. Mas o legal, interessante no filme, que já começando a discussão, né, iniciando aqui a discussão, ele é um personagem desprezível, mas ao mesmo tempo, na verdade, ele justifica, na verdade, que ele por ser desprezível, né, o que ele ter feito tanto com essa atriz, né, no filme interpretado pela Lana Turner, tem o roteirista, que é o Dick Powell, e o diretor, que é o Barry Sullivan. Sim. Então, os três né, personagens, eles vão, né, fazer críticas severas à megalomania e o personagem do Kirk Douglas, né, que é o Jonathan Shields, e vão mostrar pra gente que ele é um crápula. Mas o próprio produtor, né, e durante o filme já percebendo, acaba dizendo que foi a maneira como ele fez, né, esse egocentrismo dele, essa megalomania dele, a maneira como ele tratou todas essas pessoas, esses 3, é que fez com que eles ascenderem na carreira, né? Então mostra que ao mesmo tempo que ele foi um produtor desprezível, desumano, foi graças a ele que os 3 conseguiram ter ascensão em suas carreiras, né? Que eu acho que é um discurso muito perigoso. Porque é aquela coisa, né? Os meios justificam o fim, né? Sim, justificam os meios. Desculpa. Maquiavel do túmulo ia te matar, hein? Maquiavel do túmulo ia... Basicamente isso que esse filme prega, né? O filme é lindo, tudo, mas a ação desse produtor é abominável, né? E em pensar que, infelizmente, é uma coisa comum que rolava e que rola ainda, né, na Hollywood, que, mano, é que os caras têm dinheiro, né? Os caras são os donos de tudo, então eles acham que eles podem fazer qualquer coisa, né? Vídeo... O excelentíssimo produtor, que eu esqueci o nome, Harvey Weinstein, né, que ele foi acusado de assédio, enfim, gerou toda aquela onda, né, de protesto, de assédio, que, enfim, né, que foi super importante em Hollywood. A gente teve vários casos, né, que foram delatados, o do Kevin Spacey. E é engraçado que o começo do filme é justamente o final do filme. Que o começo do filme, que é um dos diretores mais famosos e habilidosos de Hollywood chegando numa mansão, uma das atrizes mais requisitadas e um dos mais talentosos roteiristas chegando no mesmo lugar. Eles sentam para conversar com o cara e ele fala: então, a gente sabe que vocês odeiam o Jonathan Shields, né? Mas ele quer fazer um projeto, ninguém está querendo aceitar financiar esse projeto por causa, enfim, né, que ele tá meio falido, e ele quer que vocês entrem no projeto, porque se vocês entrarem no projeto, ele consegue o dinheiro que ele quiser, porque é o melhor diretor, com a melhor atriz e o melhor roteirista. Aí de primeira eles falam não, né, e esse secretário do Jonathan Shields,
chega e começa a falar, tipo, então, seu diretor, mas você não lembra no começo da sua carreira? Aí o filme inteiro é um enorme flashback, né? Sim, são 3 flashbacks, né? Uhum. E isso que é interessante porque o Minelli não se perde na narrativa, né? São 3 narrativas completamente diferentes. Sim. A narrativa com a Lana Turner, né? Com o Barry Sullivan e Dick Powell. E as 3 narrativas, elas têm uma condução eu percebo uma condução de direção completamente diferente. Só fazendo um parênteses, né, rapidinho, você comentou do começo do filme. E, claro que o Minelli fez isso pensado. E é genial como ele estabelece uma ligação entre o personagem, né, do Jonathan Shields, do Kirk Douglas, com justamente o personagem, né, do Orson Welles, né, o Kane. Sim. Porque justamente ele mostra, tem um dos primeiros planos que vai mostrar a Shield Productions, né, que é também a produtora e digamos que a produtora, né, do Jonathan Shields. Ele pega um plano da placa, né, da entrada da produtora e joga pra casa, né? E ele faz a mesma coisa que o Orson Welles Com o Xanadu. faz em Cidadão Kane no começo, exatamente, em Xanadu. Mas a mesma coisa, joga no portão, lembra? Não pode... Tá escrito não ultrapassa. Isso é verdade, coisa do tipo, verdade, né? eu não tinha... E ele joga de novo. Não tinha feito a ligação, mas é verdade. E aí eu creio que, como sendo Minelli, essa não foi apenas uma coincidência, né? Não, com certeza não. E mano, é que assim, né, o Orson Welles, se você tem alguma coisa num filme que lembra Orson Welles, 99% de chance que foi pensado justamente por causa do Orson Welles. O Orson Welles é uma influência gigante, até hoje em Hollywood, né? Exatamente, o Orson Welles é uma influência gigante em Hollywood. Sim. Eu acho engraçado como é que é esse trabalho, porque você, em tese, só conhece o Jonathan Shields através da história que os 3 personagens contam, né? Você não vê o Jonathan Shields, digamos, no tempo diegético do filme, né? No presente. Você só vê ele nos flashbacks sobre a perspectiva do diretor, da atriz e do roteirista. Eu achei interessante isso, porque acaba criando, nesse tempo de filmes, né, ainda mais os melodramas nos Estados Unidos, trabalhava muito com uma questão de psicanálise, né, Freud, Jung, enfim. E para mim me vem muito essa questão ela é você por inteira quando você soma o eu, que você acha que é você, mas o eu que outra pessoa vê, mas o eu que a outra pessoa vê, mas o eu que a outra pessoa vê, e juntando todos esses eus dá o Victor, né? Identidade Suprema Victor. Então Identidade Suprema, né? Eu sou um deus, desculpa. Mas é isso, então eu acho que ele tá fazendo exatamente isso. Ele tá mostrando os vários Jonathan Shields que existem para você entender quem é o Jonathan Shields por inteiro. E fora que o Jonathan Shields também, ele é basicamente uma mistura ali, né? Falam, na verdade, que o pode ter uma inspiração. Como o filme, na verdade, é uma crítica a toda a velha Hollywood, né? Que é uma Hollywood em decadência, uma crítica, né? Um filme que... É um filme, na verdade, é um filme dentro de um filme, né? Acaba meio que... No sentido, na verdade, de fazer uma crítica, não no sentido cômico, mas uma crítica cinematográfica, ele acaba não parodiando, mas ele faz um filme sobre o filme, um cinema dentro do cinema, né? A gente sabe que isso não é um recurso comum, hoje na verdade ele é comum, não é um recurso assim, que é novo, mas na década de 50 fazer filmes sobre cinema é uma coisa assim que foi uma grande surpresa, né? E digamos que a gente pode dizer que é uma novidade, mas só para chegar ao ponto que eu queria, né, discutir, na verdade pontuar, é que o próprio personagem do Kirk Douglas, né, o Jonathan Shields, ele tem uma mistura, né, de Orson Welles com David Selznick, né, porque falam que tanto o David Selznick como produtor, o Orson Welles como diretor, eram pessoas bem difíceis de conviver, né, bem megalomaníacas, bem do lado humano assim um pouco desprezível, porque eram pessoas bem, né, que pensavam só na ideia do poder, mas do poder em relação ao cinema, né? Sempre fazer um filme independente do que aconteça ou do que fosse acontecer, o interesse era fazer o filme. Essa visão de produtor é complicada, né? A gente sempre tem uma visão ruim do produtor, né? Em todos os filmes que a gente vê, o produtor é sempre o carrasco em todo sentido, né? Aquele cara que vai detonar o seu filme a qualquer momento. Mas o personagem do Kirk Douglas, o que eu acho mais interessante é que ele tem o dom de criar as coisas. Ele que cria quase tudo que está naquele filme que eles vão fazer, né? Inclusive a cena que eu gosto muito é do
dos Homens Panteras. Os Homens Gatos. Homem-Gato, né? Então ele que dá a ideia de criar o suspense através da iluminação, através das sombras, né? E isso é interessante que ele faz uma homenagem à marca da Pantera. E uma coisa interessante é porque o cinema de hoje não tem mais essa inventividade, essa criatividade toda, né? Tudo é muito mastigado demais, tudo já é colocado efeito especial para cá, efeito especial para lá, e essa criatividade da imaginação, ela meio que se perde ao longo do tempo. É que você tem que ver que essa inventividade que ele mostra, ainda mais nesse, né, nos Homens Gatos, no filme, é uma inventividade de filme B, né? Aí, tipo, digamos que nos filmes de hoje em dia, não seria um Avengers, não seria algum remake da Disney que são orçamentos bilionários. Seria sei lá, tipo, um filme do Tim Burton em questão de alcance, né, de orçamento, essas coisas. Seria tipo o quê? Um filme do Tim Burton, um filme do David Lynch, um filme do David Fincher, que são, enfim, que acaba sendo um cinema meio B comparado a esses blockbusters, né? Então, eu acho que ainda existe essa inventividade. Não existe essa inventividade tão forte nesses estouros de bilheteria. Até que tinha muita censura na época também, então isso acabava isso é verdade. Aumentando a criatividade, né? Você tem que criar algo para driblar a censura de algum momento. Então eu acho isso igual aqui no Brasil também, com a censura também a gente acaba criando formas. Isso em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Quando você tem censura, a arte tem que se renovar, né? Para fazer o que precisa. Eu não lembro onde que eu vi. Eu lembro onde eu vi, eu não lembro quem disse. O Código Reis foi bem pesado, né? Sim. Era o auge ali, né? O Código Reis. Na verdade. Eu não lembro quem falou isso, se não me engano, foi o Vadia, o diretor polonês, que ele falou que durante a Guerra Fria tinha tanta censura que eles tinham que criar a crítica de uma forma visual, para que os censores não entendessem o que eles estavam fazendo ali, né? Então é exatamente isso, né? O cara tem que se virar com o que pode para se livrar do governo. Tem uma época também que tá 56, né? Já tá a época da decadência do Código Reis, né? Sim. Então, o único filme dele produziu, assim, fez salvo se tá escrito. Mas como o Fê fala, é um filme que mostra a decadência, né, de Hollywood, né? A velha Hollywood, o nascimento de uma nova Hollywood, digamos assim, né? A nova Hollywood antes da nova Hollywood. Exatamente. Que foi um dos temas também do nosso podcast, né? Quando a gente fez Era Uma Vez em Hollywood. Era Uma Vez em Hollywood era um filme sobre cinema, mostrando a decadência do western, né? Da velha Hollywood. Que é a mesma época. E o nascimento da nova Hollywood. Então a gente já vê aí um Minelli preocupado não só em denunciar, né, qualquer tipo de abuso dentro da indústria de Hollywood, mas em sim começar a traçar novos caminhos, né? Como começar a falar que, mano, você tem várias possibilidades aí, é só a gente seguir, entendeu? A gente não precisa ficar olhando sempre assim, é importante a gente olhar para trás, é importante a gente saber o que já foi feito, tudo, mas assim, a partir de agora é um outro caminho, um outro método de fazer filme, né? E é o Minelli falando, né? Minelli falou, a gente abaixa a cabeça e fala assim, senhor. Exatamente. E aí, o Luiz estava comentado, né? Faz umas homenagens que existem dentro do filme. Para mim, só ao mesmo tempo como uma homenagem, ao mesmo tempo, na verdade, pontuando, talvez como se fosse uma crítica, não sei. A própria personagem da Lana Turner, né? Da atriz, né, a personagem dela no filme, né, que é Georgia, ela claramente ali a inspiração foi Marilyn Monroe, né? Sim. Porque ela também não comparece nos sets de filmagem, ela porque acaba entrando numa crise, né, de bipolaridade, uma crise de depressão, e acaba não indo e ficando em casa se medicando, mas é uma atriz em ascensão. E é uma atriz que uma certa credibilidade dos diretores, porque ela acaba errando, né, muito, erra muitas vezes, mas a hora que ela acerta, somente ela pode fazer aquilo em Hollywood e ninguém mais. Daí que ela começa a acender e se torna uma das atrizes, né, dentro do filme, a Georgia se torna uma atriz, uma das melhores atrizes, e que qualquer diretor tem vontade de fazer contrato. Né? Mas eu vejo muito ali esse retrato, né, da Marilyn
pelo Minelli. E com certeza isso também não foi, né, Coincidência. sem querer. Isso foi obviamente pensado. Não, faz total sentido isso, Marcos. E eu acho até engraçado, é que assim, né, eu não vou meter juízes de valores, né, no Minelli, porque por mais que toda arte tem uma ideologia, né, o Minelli nunca foi um diretor de levantar qualquer tipo de bandeira ideológica explícito, né. Mas eu acho que você acaba vendo, infelizmente, nesse filme, né, ainda mais, o quanto que a figura masculina, ela é potente e controlada e opressora, né? Porque a Georgia, ela meio que não consegue engatar na carreira dela por causa do pai dela, né, que no filme fala que ela é filha de um puta de um ator, né? Ela não se dava bem com ele, só que ao mesmo tempo ela tinha um altar do pai dela, entendeu? Ela não desapegava, né? Ela não conseguiu superar a morte do pai e nem o fato do pai dela ter sido um puta de um ator e ela não conseguir, né? Aí quem chega pra salvar ela, né? Já é uma figura opressora já essa questão do pai, né? Que não consegue deixar ela ir pra frente. Aí quem chega pra salvar ela é o Jonathan Shields, né? Que tem uma hora que ele é até um Superman, né? Que ele pega ela nos braços, assim, ela tá chorando. E aquele Exatamente. peito pra frente, né? O herói chegou pra salvar a carreira dela, né? Até mesmo aquela casa, naquela vez que ele visita, né? Mas não me recordo se é uma casa. É uma se mansão, né, Mansão. que tá caindo nos pedaços. E acho que ele vai lá pra pegar algum desenho que fizeram do pai, que o pai dela fez do pai dele, né? Ela foi pegar é a primeira vez que ela aparece lá, que só aparece as perninhas dela. Que é sensacional também, né? Você não sabe quem que é aquela figura, tá na penumbra, você vê umas duas perninhas lá no fundo. Você não sabe se é, sei lá, um homem gato, né? O Homem Gato é bom. Exatamente, ao mesmo tempo que via, né, na verdade, ele uma figura assim, né, de um amor, e aí que fez com que ela bancasse a cadeira, também foi um menino que quase pode ter levado a processo destrutivo, né? Porque é o que falam também da própria Marilyn, né? Ela foi casada, né? Os homens dormiam com ela, né? Achando que estava, né, dormindo com uma estrela de Hollywood, com a Marilyn Monroe, mas acordava com a Armadilha. Que é a mesma coisa que o pessoal falava da Rita Hayworth. A Rita Hayworth falava isso, né? O pessoal dormia com a Gilda e acordava com ela. Porque essas atrizes, elas criticavam isso, né? Elas entravam num processo assim de crise, né, emocional e é justificável porque a maioria desses artistas no meio de Hollywood, né, não só no Hollywood, mas os artistas, as pessoas famosas tinham relação com as atrizes, achando que elas seriam daquele jeito cotidianamente. Então a Marilyn era daquele jeito, né? Uma mulher sexy, idealizada, 24 horas por dia. E não era bem assim que funcionava, né? Que elas interpretavam personagens naqueles filmes, né? Essa personagem da mulher, né, sensual, sexualizada, era um papel que ela levava para os filmes e que os homens achavam que, né? E por isso que muitas delas tinham casamentos e ficavam completamente debilitadas emocionalmente. A Marilyn foi uma delas que se vê claramente pela Georgia, né? Por mais que ela ascendeu na carreira, né? Depois que a Jonathan Shields, né, largou ela e meio que abandonou, essa crise dela fez com que ela ascendesse. Basicamente, como eu falei, muito parecido com a história da Marilyn, né? Ela fez bastante filmes até 54, depois 54, 55, 56, ela foi cada vez mais, né, filmando e participando e não frequentando, não indo, né, em gravações. A história é bem parecida. Sempre que eu vejo esse filme, que eu vejo a Georgia, eu vejo claramente ali uma referência a Marilyn. E é claro, né? Não tem porquê não ser. Eu acho que é um misto de todas as atrizes, ou de todos os atores, roteiristas, daquele provavelmente. momento. E uma coisa que o Victor falou da figura opressora do pai, eu vejo muito no negócio do Minelli, na verdade. A figura paterna é sempre opressora em quase a maioria dos seus melodramas, né? Sempre é o pai que manipula, que muda todo. No Herança da Carne é o cara, né, que eles caçam, não sei o que, e tem um filho que parece que ele não. Eu não lembro agora direito. Mas é um filho que não quer caçar, né? Não quer seguir os caminhos do pai. Ele fica, não, você tem que ser homem, tananã. E a mãe, tipo, não, mano, deixa o moleque em paz, deixa o moleque viver a vida dele, entendeu? Ele não é menos homem porque ele não tá seguindo o que você quer. E é sempre assim, o Minelli tem... O Minelli, eu acho que ele é um cara que ele dá muito valor, assim, pras mulheres nos filmes dele. Então, eu vejo muito isso nos seus personagens, né? Inclusive no pai do Kirk Douglas também é uma figura opressora, né? Que ele é atormentado, né? Pelo fantasma do pai dele, né? Sim, mas a figura essa figura opressora também é para a figura do produtor, né? Porque ali como você falou,
roteiristas, atrizes, né, atores de modo geral, diretores, né, e sempre ali sendo controlados, né, podados por um produtor, que é o sistema de Hollywood. Então a crítica também é essa falta de esse pressionamento, né, da autoria, principalmente da parte dos diretores, né, do controle que tem os produtores. E os três pilares importantes do cinema, né, o ator, o roteirista e o diretor, né. Então, Só faltou o montador aí no meio. Só faltou o montador aí. Mas né, eles que causam todo o drama. E o mais interessante na construção do Minelli no filme é o suspense que ele cria nas três histórias, né? Porque na primeira, a gente vê que no final ele destrói a vida do diretor. Ele destrói um sonho, Ele né? destrói Não o destrói a sonho. vida. Ele destrói o sonho do diretor. Na segunda, você já vai imaginar o que ele vai fazer com aquela mulher. Mas você, ao mesmo tempo, não sabe, né? É. E parece que ele tem toda uma história amorosa. Parece, não, agora vai. Aí Agora chega no dia agora vai. chega no dia da premiação, né? Todo mundo lá comemorando. Exatamente. Ela vai comemorar com ele, que eles estão, né, tudo no love. Aí chega lá, ele tá com a amante, né? Parece até uma novela mexicana. Carmesita, estás com Juan Pablo? Mexicano até da hora do carro, né? Aquela coisa toda que você fica agoniado ali, você não sabe o que vai acontecer, se vai ter um acidente ou não. Você fica. Você fica toda expectativa, não sabe se vai sofrer acidente ou não, porque tá tudo nervoso, né? Desequilibrado. Sim. Porque acabou de, né, ficar em choque. E com o roteirista, ele praticamente mata a mulher do roteirista porque ela encheu o saco dele. Eu não sei qual das três é pior, Resumidamente. mas enfim, eu acho que da mulher eu acho pior, eu acho. Das três, Ele basicamente não. É muito forte se ele matou, né? Não matou, na verdade, ele quis despachar porque a mulher tava deixando o cara escrever, né? O cara queria um projeto, ele é um produtor, que negócio. O produtor não quer saber de amor. E tá, quer saber de que a esposa resultado. tá lá. Sim, quer saber de Quer resultado. saber de resultado, exatamente. E que eu falei assim, quando eu digo que ele matou a mulher do cara, é bem resumidamente. Na verdade, ela fez com que um ator que estava em alta no momento desse em cima dela. Aí quando eles pegaram um avião que o cara tinha bebido, ele foi lá e o avião caiu e tanto o ator quanto a mulher do roteirista morreu. Né? Mas aí a culpa cai em cima dele porque quem botou os dois no avião foi ele. E ele também não avisou, né? Então. E aí os três, e tem em ambas as histórias, né, os três, eles têm momentos tensos na vida deles, né? Uhum. Uma tensão muito forte, né? Aquele momento de ter praticamente um sonho, né, interrompido, mas que depois a gente percebe que os três geram a carreira na bancada, e como a gente havia comentado no começo do filme, né? A ideia de que dá a entender que quem passa a ideia de que os fins justificam os meios, né? Sim. Na verdade, você vê ali na última cena, no final, quando a George tá no telefone e os dois, né, tanto o diretor quanto o roteirista estão do lado dela pra ouvir. Parece que eles estão interessados conversa, no projeto né, que ele quer. Exatamente. Aí você vê ali uma possível redenção. Dá a entender que pelo sorriso que os três dão no telefone, subtende-se ali, né? Deixei aberto, óbvio, mas subtende-se que eles dariam uma chance pro Jonathan, né? Pro Jonathan Shields. O mais legal é que nessa cena o personagem do Kirk Douglas, né, fala pro roteirista por que você escreve tanto diálogo? Corta diálogo, deixa a cena sem diálogo, só para o espectador entender. E realmente ele termina o filme desse modo, né? Ele termina no filme para você entender a cena. Não cortou o diálogo ali, você fica na imaginação do que eles estão ouvindo falando, né? Essa inventividade, essa criatividade que tinha no cinema na época. Ele aplica o que ele falou no filme, ele aplica, né? No próprio... o que ele falou e ele mesmo constrói isso depois. Eu acho isso sacado interessante. Não só no Minelli, né? Mas geralmente em filmes que falam sobre produção de cinema, e muito mais quando são diretores bons, né? Que fazem, que para mim esses filmes são uma aula de como você deve fazer, construir um filme, construir uma narrativa, enquadramento, porque além de você ver o próprio filme como estrutura, essas coisas, ele passa meio que a visão dos próprios diretores sobre o que é fazer cinema. Então, exemplo que o Luiz estava falando da cena do roteirista, né, do terceiro e último flashback, né? Ele é um escritor de livros, tem um certo sucesso. O Jonathan vê um talento nele e quer chamar ele para escrever roteiro. Só que literatura e roteiro são coisas muito diferentes. Literatura você somente lê.
e faz todo o resto na sua imaginação. Então tem que ser tudo muito bem descritivo, os diálogos são muito mais elaborados em questão de informação, essas coisas, porque você não está vendo a cena, né? Você está lendo, então você tem que entender direito como é que é aquilo. Claro que eu estou falando do estilo clássico, né? Temos vários tipos de literatura, enfim, isso não vai entrar na questão agora. E quando você adapta isso para o cinema, você tem uma coisa que não tem na literatura. Você tem a figura do ator, você tem uma imagem ali. Entendeu? O cinema é uma linguagem muito mais imagética, claro, sonora também, mas ele trabalha muito com imagens. Então, o que a gente falou no nosso podcast anterior do irlandês, o olhar de um ator, ele vale mais que 1000 diálogos. Ela está apreensiva, ela não precisa falar, não precisa falar, estou apreensiva, tananã, ou então, tipo, me aflige todo esse negócio. Não, o olhar dela, entendeu? Então, quando ele tá no flashback do diretor, ele dá uma aula de direção, quando tá no flashback da atriz, dá uma aula de como dirigir um ator, e flashback do roteiro dá uma aula de como você escrever um roteiro. Bem filme pra cinéfilo, né, ver, né? Cinéfilo vê esse filme e fala, nossa, que coisa da hora. Né, quero fazer filme, sair correndo, né? Pegar a primeira câmera e fazer alguma coisa. Porque a gente cai no mundo real, né? A gente cai no mundo real, isso fala, não é bem. Não é tão fácil assim. A gente não é de uma família rica que vai conseguir financiamento. Não é Hollywood, né? Exatamente. Até mesmo porque, na verdade, você vê que o pai dele tem falência, mas ainda possui um nome, né? Por mais que a empresa seja falência ainda, não quer crédito à empresa por conta do nome dele. E aí, falando do aspecto técnico que você estava dizendo, né? Sobre a parte técnica, tem uns movimentos de câmeras muito bons no começo do filme. Ele usa o uso da grua. Nossa. Né? De maneira metalinguística, né? Porque a grua tá tanto ali a serviço da cena que eles estão gravando no filme, que é quando o Jorge vai ter no telefone, né? Estão chamando ela pra ir na produtora, ela tá ali exercendo fazendo uma cena de um filme X. E aí você vê que é muito metalinguístico, né? Porque é a grua feita da cena, mas ao mesmo tempo uma grua feita para aquela cena, da cena, mas para uma cena, que é dentro de um filme. E isso eu acho muito interessante. Esse mesmo de câmera, que é tanto do diretor quanto do roteirista quanto dela, né, atendendo o telefone, né, para terem convocados aí a produtora do Jonathan Shields. Essa parte é interessante, é muito metalinguístico, né? É uma grua dentro de uma grua. Não é à toa que foi indicado a 6 Oscars. Não, foi indicado a 7 Oscars e levou 6. Ou então foi indicado a 6 e levou 5. Exatamente. Ele ganhou melhor atriz coadjuvante, que é a amante do Jonathan Shield. Ganhou melhor fotografia em preto e branco. Ganhou melhor arte preto e branco. Melhor figurino. E mais um prêmio que roteiro agora eu esqueci. Não, né? E melhor roteiro. E melhor roteiro. Então foi 6 indicações e 5 Oscars. E ele veio logo depois do Ácido Crepúsculo dos Deuses, né? Que também fala sobre cinema. Ele veio em 52, Sim. né? Esse filme. Eu tava achando que o Crepúsculo era depois, mas depois foi ver que era o primeiro. O primeiro que retratou o cinema de uma forma crua. Mas não é tão cru, né, o filme, né? Ele tem humor também, né? De certa forma. Ele não é tão pesado assim quanto o Crepúsculo, na minha visão, assim. Tem umas pegadas de humor, né? Tem. O engraçado do Minelli é que o Minelli gosta de falar de Hollywood, né? Que depois do Assim Tava Escrito, ele foi fazer Cidade dos Desiludidos, que, de novo, né, é um produtor que tem que se virar aí pra fazer os seus filmes. Vou fazer uma correção aqui agora, né? A decadência do Código Reis é de 54 a 68, então do Minelli não tinha entrado nem na decadência do Código Reis. Não tinha a decadência ainda? Não tinha entrado nem na decadência do Código Reis, porque o Minelli é de 52, o Assim Tava Escrito. Né? Tá. E aí a decadência começa em 54, ou seja, ele ainda estava prevendo ali, tinha 2 anos ali, e prevendo até mesmo uma crise em Hollywood no começo dos anos 50. Isso que é mais interessante, porque ele prevê uma decadência ali no processo que até então ninguém imaginava, né, que seria um produto de um processo iminente. É que ele tá no alto escalão, né, do diretor. Ele devia saber de várias mutretas lá dentro que não era vazado. Eu tava achando muito meio maluco o filme pra passar no código.
Eu tava com essa ideia que também tinha o código ali. Uma coisa sensualizada, Sim. assim. Eu falei, nossa, mas como que foi É passado que uma tudo isso? estética no ar, né? Ele passa a sexualização, É. a censura, assim, ele passa pelo. Na verdade, a sexualização vem do estilo noir, né? Sim. Porque a fotografia, né, o anime preto e branco, a luz expressionista, né, que vem do noir, ajuda a potencializar essa ideia da femme fatale e da sexualização das personagens, né? Sim, e da dramatização, né? Tudo muito, muito tenso, né? Muito contraste. Exatamente. O Minelli faz quase o seu segundo melodrama, né? Eu fiquei pensando que já tinha feito melodrama antes desse filme. Mas era quase tudo musical. Não, esse é um dos primeiros. Esse foi um dos primeiros. Eu falei, nossa, o primeiro saiu assim, então, né? Diga-se os outros que vieram depois, né? Um melhor que o outro. Mas vocês acharam muito exagerado a cena do carro, essa coisa do melodrama ser? Ou tá tudo muito sutil? Não, eu acho que assim, o melodrama, ele é um melodrama, saca? Ele, que nem a gente falou no Vida Invisível, é um estilo, né, que ele tenta ser dramático, entendeu? Mas caiu no pejorativo do melodramático, né? Aquela coisa mexicana mesmo. Só que esse filme eu não acho. Eu acho que assim, entra talvez um drama muito maior em algumas cenas, mas eu acho que isso é da época mesmo que foi feito o filme. Não acho que seja uma coisa totalmente fora do normal. É pra ser uma tragédia, é pra ser um drama, entendeu? Não é pra ser uma história feliz esse filme. Então ele foca nisso, entendeu? Ele quer te mostrar essa tragédia, ele vai te mostrar com todos os elementos que ele conseguir, todos os elementos possíveis. Também não vejo tão exagerado, não. Mais da cena do carro, mas eu acredito que era mais da época, visto hoje, né? Não com o olhar de antigamente, mas olhando essa cena em si, ela parece ser um pouco exagerada, mas eu acho que não, se você... Mas mesmo se for essa cena, é uma cena tipo solta, em questão de exagero, porque o filme inteiro é não muito incomoda. contido. Não gosto da quebra do humor que ele faz na cena do gato e na cena que ele leva ela nos braços. Essa cena eu acho a melhor do filme, porque eu não sei pra onde que ele vai levar aquela mulher no braço. Eu falei, ele vai... Ela é na piscina. Daqui a pouco ele joga ela na piscina. Eu falo, olha aqui, cara. Né? Aí eu começo a rir da cena em si. Porque eu tô achando que... E a cena do gato, né? Que todo mundo tá lá, saindo do cinema. E a primeira pessoa fala, detestei o filme. Eu falo, ferrou, né? E era só uma pessoa que escreveu. Só uma desse pessoa. Todo O mundo resto adorou. Eu adoro essa... Pra você ver como é que ele sabe mexer com o público, né? Ele sabe mexer com a expectativa. Ele mostra claramente o quão bom ele é nesse filme, porque ele consegue... Você falou da cena da piscina, você pensa em alguma outra coisa, pensa tipo em um herói. Vai lá e joga ela na piscina. Vai lá ver o voto do filme dos Homens Gatos. Foi horrível. Aí você acha que vai vir uma enxurrada. Não, foi um sucesso pra caralho. Entendeu? Então ele mostra o domínio que ele tem em criar sensações no público. Sim, na cena que ele ganha o jogo lá, que ele perde também, ele sai da casa com uma alegria, né? A pessoa ganhou, não, acabei de perder tudo, né? Aí você fala... ele gosta, ele cria esse humor muito sutil, assim, muito, muito bom. Eu acho muito interessante a forma que ele constrói tudo no cinema. Minelli Sim. é um gênio em todos os sentidos. Né? Minelli é Deus. Não, Pasolini, né? Pasolini também. Não, Pasolini também. Não, tem que ter um deus só. Tem dois deuses. Não dá pra ter desse... Eu sou politeísta. Eu tenho um panteão inteiro de deuses. Tem um altar, né, de deuses em casa. Eu tenho. Sem problema, pode ser mesmo, eles merecem. Eu tenho um panteão de deuses, né? Minelli é um dos caras que eu mais curti, né? À primeira vista. Eu me fissurei nos filmes dele, devorei os filmes dele, assisti muita coisa. Eu acho que é muito legal de assistir. E, infelizmente, eu acho que a gente já tem que acabar o nosso podcast, que já deu o horário. Tem que tirar meu pãozinho do forno daqui a pouco. Então, a gente tem que parar por aqui. Estou indo aí. E vamos lá, galera. O que vocês acharam do filme? Dessas classificações. Lembrando para quem é novo sempre que nós temos a seguinte classificação neste programite que você está ouvindo. Você pega uma tabelinha na sua casa e pode anotar para não precisar ficar repetindo depois. Mas eu vou repetir isso sempre, então tudo bem. Filmes muito ruins, péssimos, são blé. Filmes ruins são blá.
Filmes bons, regulares, são blá blá. Filmes ótimos, filmes que você fala assim, puta que pariu. É blá blá blá. E aqueles filmes que você fala assim, genial, não vai ter um filme na história do cinema que vai bater pé com esses, daqui só tá nas alturas com o máximo, com a nata do cinema. É o Cine Blá Blá Blá, o nome inteiro do nosso podcast. E então, Marquinhos, por favor, sua nota. Não tem como, né? É o Blé aí, né, Marquinhos? É. Eu sei que você vai dar o Blé. Não é assim, blá blá blá. Não tem como, né? É impossível não dar assim blá 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 pro filme Não desse. tem como, né? E você, Spark Não Cock? tem como. Dou Cine Blá Blá Blá, claro, né? O filme é fantástico. E ainda, só pra comentar, o único ser vivo que tá no filme ainda é o Kirk Douglas, né? Porque eu acho que a equipe inteira já se foi pro andar de cima. Só ele tá com 102 anos ainda. É o único ator vivo. É, isso que eu ia falar, vivo entre aspas, né? Que ele tá mais pra lá do que pra cá. É, tá naquelas, né? Vai Pois fazer é. o comentário áudio do DVD, do Blu-ray. Só ele, né? Falando. Vamos mandar um e-mail pra ele, vendo se ele consegue mandar um... Alô, Cine Blá Blá Blá, ouçam o podcast do Cine Blá Blá Blá. O Douglas tá com 103 anos, não é? Por Tá aí. velhaço. Cara, eu acho que ele... O filho dele já é velho. 3 anos. O filho dele já é Oi? velho. O Michael Douglas já é É velho. imortal o negócio. Também casado com a Catherine Zeta-Jones, então... Pois Ele é a é. espera do milagre. Mas enfim, vamos voltar. Vamos voltar Vamos. pra gente finalizar. A minha nota é Cine Blá Blá Blá, como eu já falei. Eu sou o Chet do Minelli. Minelli tá no meus top 5 diretores da vida. Primeiramente Pasolini, né? Óbvio. Mas enfim. O Minelli é do caralho. Assistam qualquer coisa do Minelli que vocês não vão se arrepender. Assistir musical, ele vai te dar uma aula de como fazer musical. Melodrama vai te dar uma aula de como você construir muito bem suas cenas, de puxar a emoção do público. Mas é isso, a gente tá ficando por aqui. Marquinhos, Lizinho, foi um prazer como sempre. Beijo. Até. Tchau. Falou, gente. Tchau, tchau. Oh, that's